Feche os olhos por um instante e tente imaginar o impossível. O céu inteiro parado. Não havia harpas, não havia cânticos, não havia um único aleluia. Apenas um silêncio que parecia atravessar galáxias. Milhões de anjos estavam imóveis, olhando para um ponto na terra com espanto, dor e um tipo de reverência que palavras humanas jamais conseguiriam descrever. O Filho de Deus, aquele a quem eles adoraram desde a eternidade, agora sangrava em uma cruz. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que os anjos estavam fazendo enquanto Jesus sofria? Eles que sempre protegeram os justos, por que não desceram para socorrer justamente o justo dos justos? O que eles viram naquela hora? O que sentiram? E por que permaneceram em silêncio? O que você está prestes a descobrir não é apenas emocionante, é sagrado. A crucificação não foi apenas um momento histórico, foi uma guerra espiritual, um abalo cósmico, algo tão profundo que fez até os anjos tremerem. Por isso, assista até o final, porque entender o que o céu viu naquele dia pode transformar completamente a forma como você enxerga a cruz, a obediência e o amor divino. E antes de continuar, se esse início já te tocou, inscreva-se aqui no canal e declare nos comentários: eu quero que os anjos de Deus me guardem. Agora, respire fundo. Vamos voltar para o início dessa história celestial. Parte 1. Quem são os anjos e o que eles sabiam? Quando o céu inteiro silenciou diante da cruz, havia uma multidão invisível, em absoluta tensão. Não eram humanos, eram anjos. Milhões deles. Mas quem são essas criaturas que testemunharam o momento mais sagrado da história humana? A Bíblia nos dá detalhes fascinantes. Hebreus capítulo 1, verso 14, diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Eles não são símbolos, não são metáforas, são seres reais, criados por Deus antes mesmo de você e eu existirmos. Antes de Adão dar o primeiro suspiro, antes das estrelas começarem a brilhar. O livro de Jó, capítulo 38, verso 7, revela algo incrível. Quando Deus lançava os fundamentos da terra, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Os filhos de Deus aqui são os anjos. Eles estavam lá quando o universo nasceu. Viram a primeira explosão de luz, ouviram a primeira onda do mar, sentiram o primeiro vento soprar. Eles testemunharam tudo. Cada milagre, cada profecia, cada momento da história humana. Mas aqui está o detalhe impressionante. Apesar de toda essa antiguidade, apesar de toda essa sabedoria, os anjos não conheciam o plano completo da redenção. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz algo surpreendente. Que os anjos anelam perscrutar essas coisas. Em outras palavras, até os anjos têm curiosidade sobre o que Deus faz por nós. Pense nisso. Criaturas que existem há bilhões de anos, que viram impérios subirem e caírem, que lutaram batalhas espirituais contra demônios, que carregaram mensagens divinas, ainda assim não compreendiam totalmente o mistério da cruz. Eles sabiam das profecias. Conheciam Isaías 53. Sabiam que o Messias seria desprezado, rejeitado, moído. Mas conhecer a profecia é uma coisa. Ver o sangue escorrendo é outra completamente diferente. Durante toda a eternidade, os anjos adoraram o Filho de Deus. Não como homem, mas como o Logos, a palavra eterna, o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, verso 3, deixa claro. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Os anjos o viam entronizado em glória, cercado de majestade, com poder absoluto sobre tudo que existe. Então imagine o choque quando viram esse mesmo ser descer à terra, não como um guerreiro conquistador, não como um rei glorioso, mas como um bebê, frágil, chorando, dependente de uma jovem virgem para alimentá-lo. Lucas, capítulo 2, descreve que quando Jesus nasceu, uma multidão de anjos apareceu aos pastores, cantando: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Foi uma explosão de alegria no mundo invisível. O céu não conseguiu se conter. A notícia era boa demais para ficar em silêncio. Mas aquela alegria estava misturada com algo mais profundo. Uma pergunta não respondida. Uma tensão não resolvida.
porque os anjos sabiam que esse bebê não veio apenas para viver, ele veio para morrer. Parte 2. 33 anos de observação celestial. Durante 33 anos, os anjos acompanharam cada passo de Jesus na terra. Eles o viram crescer em Nazaré. Viram-no aprender carpintaria com José. Viram-no estudar as Escrituras. Viram sua sabedoria aumentar, sua graça se manifestar, seu caráter se formar. Mas foi quando o ministério começou que os anjos realmente ficaram atentos. Eles viram Jesus transformar água em vinho. Viram paralíticos se levantarem. Viram leprosos serem purificados. Viram tempestades se acalmarem com uma palavra. Viram demônios fugirem apavorados. Os anjos conheciam o poder de Deus. Haviam visto esse poder em ação no Éden, no dilúvio, em Sodoma e Gomorra. Mas ver esse poder operando através de um corpo humano era algo novo. Era fascinante. Era santo. E então Jesus começou a falar sobre a cruz. Começou a mencionar sua morte. Começou a dizer que seria entregue, traído, crucificado. Os discípulos não entendiam. Pedro até repreendeu Jesus, mas os anjos? Eles começaram a sentir algo que nunca haviam sentido antes: pavor. Não pavor de inimigos, não pavor de demônios, mas pavor do que estava por vir. Porque eles sabiam que quando Jesus falava sobre morrer, não era metáfora, era literal, era real, era necessário. Mas por que era necessário? Os anjos conheciam a santidade de Deus. Sabiam que Deus não pode tolerar o pecado. Sabiam que a justiça divina exige pagamento. Romanos 6, verso 23 é claro. O salário do pecado é a morte. E a humanidade inteira estava em dívida. Adão havia pecado. Eva havia pecado. Caim matou Abel. A maldade se espalhou como um câncer. Noé viu o mundo ser destruído. Abraão viu cidades queimarem. Moisés viu uma geração inteira morrer no deserto. Davi viu as consequências do seu pecado destruir sua família. O ser humano estava condenado, sem esperança, sem solução. E os anjos sabiam disso. Mas o que eles não sabiam era como Deus resolveria esse problema sem violar sua própria justiça. Até que viram o plano se desenrolar diante de seus olhos. E foi então que o céu começou a entender. O Filho de Deus não veio apenas como exemplo, ele veio como substituto. Parte 3. O Getsêmani, o começo da agonia. Se você acha que a cruz foi o momento mais difícil para os anjos assistirem, você está enganado. Antes da cruz, houve o Getsêmani. E o Getsêmani foi, em muitos aspectos, ainda mais doloroso de testemunhar. Getsêmani significa prensa de azeite. Era um jardim onde azeitonas eram esmagadas para extrair o óleo. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus naquela noite. Ele foi esmagado, prensado, espremido até sangrar. Lucas, capítulo 22, verso 44, descreve algo que médicos modernos confirmam como real. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso se chama hematidrose. Uma condição rara causada por estresse extremo, onde os capilares próximos às glândulas sudoríparas se rompem e o sangue se mistura com o suor. Jesus estava literalmente suando sangue. O peso do que viria era tão esmagador que seu corpo começou a colapsar antes mesmo dos primeiros açoites. E os anjos? Eles estavam lá, invisíveis, mas presentes. E pela primeira vez na história, eles não sabiam o que fazer. Durante toda a história bíblica, os anjos haviam sido enviados para socorrer. Livraram Ló de Sodoma. Fecharam a boca dos leões para Daniel. Quebraram as correntes de Pedro na prisão. Destruíram 185.000 soldados assírios em uma noite. Eles eram especialistas em resgatar os servos de Deus. Mas ali no Getsêmani, com o Filho de Deus caído no chão, orando em lágrimas, suando sangue, clamando ao Pai, os anjos receberam uma ordem que nunca haviam recebido antes. Não interfiram. Lucas 22, verso 43, diz que apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Apenas um. De milhões de anjos disponíveis, apenas um foi enviado. E ele não foi enviado para livrá-lo. Foi enviado para fortalecê-lo.
Imagine a tensão nas hostes celestiais. O Todo-Poderoso, em carne e osso, prostrado no chão orando: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Os anjos entenderam naquele momento algo que nos escapa com facilidade. Jesus não estava com medo da dor física, ele estava com medo da separação. Porque o cálice que ele estava prestes a beber não era apenas sofrimento, era pecado, era maldição, era abandono divino. 2 Coríntios 5, verso 21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus, que nunca havia pecado, que viveu em comunhão perfeita com o Pai desde toda a eternidade, estava prestes a carregar sobre si toda a imundície, toda a maldade, toda a perversão da humanidade. E os anjos sabiam o que isso significava. Significava que pela primeira vez na história do universo, o Filho seria separado do Pai. A Trindade seria rasgada. A comunhão eterna seria interrompida. E foi por isso que Jesus suou sangue, não por medo dos pregos, mas por medo do abandono. Parte 4. A prisão e o julgamento. Quando os soldados chegaram ao Getsêmani com tochas, espadas e bastões, os anjos se posicionaram. Eles sabiam o que estava para acontecer. E estavam prontos. Pedro, impulsivo como sempre, sacou uma espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Foi um ato desesperado de um homem que não entendia o plano. Mas Jesus curou a orelha e disse algo que deve ter ecoado no céu inteiro. Mateus 26, verso 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões. Uma legião romana tinha cerca de 6.000 soldados. 12 legiões seriam 72.000 anjos. Mas a Bíblia também fala de milhões de anjos. Daniel 7, verso 10 diz: Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Em outras palavras, se Jesus quisesse, o céu inteiro desceria. E aqueles soldados, aqueles sacerdotes, aquele sinédrio inteiro seria destruído em segundos. Mas Jesus não chamou os anjos. Ele se entregou voluntariamente. E os anjos, obedientes, ficaram parados, assistindo. O que veio depois foi uma das maiores injustiças da história. Jesus foi levado a julgamentos ilegais. Foi acusado por falsas testemunhas. Foi cuspido, esbofeteado, ridicularizado. Pilatos, que sabia que ele era inocente, lavou as mãos e o entregou para ser crucificado. Para os anjos, ver o Criador sendo julgado por criaturas era incompreensível. Ver o autor da lei sendo condenado por quebradores da lei era uma inversão absurda da realidade. Mas eles não podiam intervir. A ordem era clara. E então veio o momento mais brutal: os açoites. Parte 5. Os açoites e a coroa de espinhos. Os açoites romanos não eram como as punições que conhecemos hoje. Eram projetados para causar o máximo de dor sem matar imediatamente. O chicote usado, chamado de flagrum, tinha várias tiras de couro com pedaços de osso e metal nas pontas. Cada golpe arrancava pedaços de carne. Cada chicotada dilacerava músculos. Cada açoite expunha ossos. A lei judaica limitava os açoites a 39 chicotadas. Mas Jesus estava sob lei romana. E Roma não tinha limites. Isaías 53, verso 5, havia profetizado séculos antes. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os anjos conheciam esse versículo, mas nunca imaginaram que pisaduras significaria isso. Sangue por todo lado, carne aberta, o Criador moído como um animal. E depois dos açoites, os soldados zombaram dele. Colocaram um manto púrpura sobre seus ombros, já dilacerados. Puseram um cetro de cana em sua mão. E então trançaram uma coroa de espinhos e a pressionaram sobre sua cabeça. Aqueles espinhos não eram pequenos. Alguns tinham vários centímetros de comprimento. Quando foram pressionados no crânio de Jesus, furaram seu couro cabeludo, rasgaram sua testa, perfuraram sua pele. Sangue escorreu por seu rosto, misturando-se com as cusparadas e o suor. Os anjos tremiam. Eles haviam visto batalhas.
haviam visto guerras, mas nunca haviam visto o Filho de Deus ser tratado assim. E a ordem continuava: não interfiram. Cada insulto era uma afronta à santidade divina. Cada cusparada era um desrespeito à majestade eterna. Cada tapa era um ataque ao Rei dos Reis. Mas Jesus suportou tudo em silêncio. Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E então veio o momento que os anjos mais temiam. A cruz foi colocada sobre os ombros já destruídos de Jesus. Parte 6. O caminho para o Calvário. A cruz que Jesus carregou pesava entre 50 e 80 quilos. Não era a cruz inteira, apenas a trave horizontal. Mas para um homem que acabara de ser açoitado até quase morrer, era um peso impossível. Os anjos olhavam com agonia. Eles poderiam carregar aquela cruz com um dedo, poderiam destruí-la com um sopro. Mas a ordem era clara. Não interfiram. Jesus cambaleava pelas ruas de Jerusalém. Cada passo era uma tortura. Seu corpo estava em choque. Sua pele estava rasgada. Seu sangue deixava um rastro no chão. Em determinado momento, ele caiu. Não conseguia mais. E os soldados romanos, percebendo que ele não chegaria vivo ao Calvário se continuasse assim, forçaram um homem chamado Simão de Cirene a carregar a cruz. Simão não pediu para estar ali. Não era voluntário, foi obrigado. Mas aquele homem teve o privilégio de carregar a mesma cruz que o Salvador carregaria. E os anjos observavam, sabendo que aquela madeira tinha um propósito divino. No caminho, um grupo de mulheres chorava. Elas viam Jesus ensanguentado, desfigurado, irreconhecível. E mesmo naquele estado, Jesus parou e disse algo incrível em Lucas 23, verso 28. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai, antes, por vós mesmas e por vossos filhos. Mesmo morrendo, ele pensava nos outros. Mesmo sofrendo, ele alertava sobre o julgamento que viria. Os anjos viam isso e entendiam. Esse não era um homem comum. Esse era o Deus homem, levando a cabo o plano mais santo e mais sacrificial da história. E então chegaram ao Gólgota, o lugar da caveira. O lugar onde o rei seria executado como um criminoso. Parte 7. A crucificação. O momento mais sombrio. Quando os soldados estenderam Jesus na cruz e pegaram os pregos, os anjos se prepararam. Alguns cobriram os rostos. Outros cerraram os punhos. Todos seguraram a respiração. O primeiro prego atravessou o pulso esquerdo de Jesus. A dor foi indescritível. O nervo mediano, um dos maiores do corpo humano, foi perfurado. A dor subia pelo braço como fogo líquido. Depois, o pulso direito. Depois, os pés, um sobre o outro. 3 pregos, 3 perfurações. 3 entradas de uma agonia que duraria horas. A cruz foi levantada e colocada em posição. O peso do corpo de Jesus puxava os braços. Para respirar, ele precisava se empurrar para cima, usando os pés pregados. Cada respiração era uma tortura. Cada movimento era uma agonia renovada. Os anjos assistiam em silêncio. Mas não estavam sozinhos. Do outro lado do véu espiritual, demônios observavam em júbilo. Satanás, que havia tentado Jesus no deserto, que havia entrado em Judas, agora via sua suposta vitória. Mas o que Satanás não sabia é que aquela cruz não era uma derrota. Era uma armadilha. Colossenses 2, verso 15 diz: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo e deles triunfou na cruz. Enquanto isso, Jesus olhou para baixo e viu os soldados dividindo suas roupas, jogando dados por elas. Viu os líderes religiosos zombando dele. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Viu a multidão gritando insultos. Mas então, ele disse algo que fez os anjos tremerem de espanto. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Aqueles que o pregaram. Aqueles que cuspiram nele. Aqueles que zombaram dele. Jesus os perdoou. E os anjos entenderam. Este é o amor de Deus em sua forma mais pura. Parte 8. As trevas e o abandono.
Ao meio-dia, algo sobrenatural aconteceu. O sol, que deveria estar no ponto mais alto e mais brilhante, escureceu. Não foi um eclipse. A Páscoa sempre acontecia durante a lua cheia, e eclipses solares são impossíveis na lua cheia. Aquelas trevas eram espirituais. Mateus 27, verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por 3 horas, o universo inteiro pareceu segurar o fôlego. Os anjos sabiam o que estava acontecendo. O Pai estava virando o rosto do Filho. Durante aquelas 3 horas, Jesus carregou sobre si todo o pecado da humanidade. Todos os assassinatos, todos os adultérios, todas as mentiras, todas as traições, toda a maldade que já existiu e que ainda existiria. E Deus, que é santo demais para olhar para o pecado, virou o rosto. Para os anjos, isso era mais incompreensível do que a própria crucificação. Eles haviam contemplado a Trindade desde o princípio. Haviam visto o Pai, o Filho e o Espírito Santo em comunhão perfeita e eterna. Mas agora, pela primeira vez na história do universo, essa comunhão foi quebrada. E Jesus sentiu o peso desse abandono de uma forma que nenhum ser humano jamais sentirá. E então, no final das 3 horas, veio o grito que partiu os céus. Mateus 27, verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani? O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Os anjos reconheceram essas palavras. Estavam no Salmo 22. Mas ouvir isso da boca do Filho Eterno foi como ver o universo colapsar. Aquele grito não foi de dor física. Foi de separação espiritual. Foi o grito de alguém que sempre esteve em comunhão perfeita com o Pai, agora sentindo-se abandonado. E naquele grito estava contido o preço da sua salvação e da minha. Parte 9. Está consumado. A vitória na aparente derrota. Depois do grito de abandono, Jesus disse mais algumas coisas. Uma delas foi dirigida à sua mãe e ao discípulo João, estabelecendo que João cuidaria de Maria. Depois disse: Tenho sede. Deram-lhe vinagre. E então, Jesus disse algo que os anjos esperaram por toda a eternidade para ouvir. Está consumado. João 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Tetelestai em grego. Era uma palavra usada quando uma dívida era totalmente paga. Quando um recibo era carimbado como pago integralmente, usavam essa palavra. Jesus estava declarando: a dívida do pecado está paga. A justiça de Deus está satisfeita. O preço está completo. E então, ele entregou o Espírito. Não foi a morte que o tomou. Foi ele que entregou sua vida voluntariamente. Como havia dito em João 10, verso 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. No momento em que Jesus morreu, coisas sobrenaturais aconteceram. Mateus 27, verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, foi rasgado de cima para baixo. Não de baixo para cima, como um humano faria. De cima para baixo, como um ato divino. Aquele véu representava a separação entre Deus e o homem. E quando Jesus morreu, Deus declarou: o caminho está aberto. Hebreus 10, verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Os anjos viram o véu rasgar e entenderam: a morte de Jesus não foi o fim. Foi o início de algo novo, mas ainda havia mais por vir. Parte 10. O silêncio do sábado, entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição, houve o sábado. Um dia de silêncio, um dia de espera. Um dia em que o corpo de Jesus estava no túmulo e seu espírito estava em outro lugar. 1 Pedro 3, verso 18 e 19 diz: pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi,
e pregou aos espíritos em prisão. Jesus desceu ao Hades, não ao inferno de tormento, mas ao lugar onde os justos do Antigo Testamento aguardavam. E ele pregou, anunciou a vitória. Declarou que o sacrifício estava completo. Enquanto isso, no céu, os anjos esperavam. Eles sabiam que a história não tinha terminado. Conheciam as profecias. Sabiam que o Salmo 16, verso 10 dizia: "Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Então, eles aguardavam. Em silêncio. Com esperança. Com fé. E na manhã do domingo, tudo mudou. Parte 11. A ressurreição, a mobilização celestial. Quando a primeira luz do domingo começou a aparecer, o céu inteiro se mobilizou. A ordem finalmente veio. Movam-se. Mateus 28, verso 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Um anjo desceu. Mas atenção, ele não desceu para ressuscitar Jesus. Quando ele chegou, Jesus já havia ressuscitado. O anjo apenas removeu a pedra para que as pessoas pudessem ver que o túmulo estava vazio. A descrição daquele anjo é impressionante. Verso 3. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas romanos, soldados treinados, duros, preparados para a guerra, caíram como mortos ao verem aquele anjo. Homens que não temiam nada terreno desmaiaram diante da glória celestial. Enquanto isso, mulheres piedosas caminhavam em direção ao túmulo com especiarias. Elas estavam preocupadas com a pedra. Quem vai rolar a pedra para nós? Não sabiam que o céu já havia agido. Quando chegaram, encontraram o túmulo aberto. E dentro dele, 2 anjos as esperavam. Lucas 24, verso 4, 5. Não o acharam, porém. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: "Por que buscais entre os mortos o que vive?" E então veio a mensagem que os anjos aguardaram toda a eternidade para dar. Ele não está aqui, ressuscitou. Foi o momento mais glorioso da história angelical. A cruz não foi o fim. A morte não venceu. O túmulo não pôde segurá-lo. Jesus estava vivo. Parte 12. As aparições e a ascensão. Durante 40 dias, Jesus apareceu diversas vezes. Primeiro a Maria Madalena, depois a outras mulheres, aos discípulos no caminho de Emaús, a Pedro, a todos os 11, a mais de 500 irmãos de uma só vez. Os anjos assistiam cada aparição com alegria. Viam um corpo glorificado. Jesus podia comer, mas não precisava. Podia ser tocado, mas atravessava portas. Tinha carne e ossos, mas não estava limitado pelas leis da física. Era o corpo ressurreto. O protótipo do que todos nós receberemos um dia. E então chegou o momento da ascensão. Atos 1, verso 9 e 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: "Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir." Os mesmos anjos que anunciaram o nascimento, agora prometiam o retorno. O céu inteiro estava em festa. A missão estava cumprida. O filho voltava para casa. Não como um derrotado, mas como um conquistador. Apocalipse 5 descreve a cena celestial. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E até hoje, os anjos aguardam esse momento glorioso do retorno. Eles ministram, protegem, consolam, lutam batalhas invisíveis ao nosso redor e se movem quando o povo de Deus ora. Agora eu quero fazer uma pergunta diretamente para você que está assistindo. Alguma vez na sua vida você sentiu uma proteção inexplicável? Um livramento que você não consegue explicar com lógica? Aquele momento em que você quase sofreu um acidente, mas algo te impediu? Ou quando uma decisão errada quase arruinou sua vida, mas você foi alertado no último segundo?
Pode ter sido um anjo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos são enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Eles estão trabalhando agora mesmo, neste exato momento, ao seu redor. Você só não os vê. Se você já experimentou um livramento sobrenatural, se já sentiu uma proteção invisível, se já foi guardado de um perigo que você nem viu vindo, escreva nos comentários: Deus enviou um anjo para me guardar. Compartilhe sua história. Testemunhe o que Deus já fez por você. Porque quando você testemunha, você fortalece a fé de milhares de pessoas que estão assistindo agora. E se você ainda não tem certeza se os anjos já agiram na sua vida, declare nos comentários: eu creio que os anjos de Deus estão comigo. Sua declaração de fé ativa o mundo espiritual. E lembre-se, se você chegou até aqui neste vídeo, não foi por acaso. Foi porque Deus tem algo para te dizer através desta mensagem. Por isso, da próxima vez que você olhar para uma cruz, lembre-se: ela foi testemunhada por olhos celestiais. Eles viram o sangue que nos salvou. Eles viram o céu em silêncio. Eles viram o amor vencer. E hoje, eles ainda estão em missão. Se essa mensagem tocou você profundamente, se você sentiu o Espírito Santo te tocando enquanto assistia, faça 3 coisas agora. Primeiro, curta este vídeo para que mais pessoas possam receber essa revelação. Segundo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas mensagens que Deus vai nos dar. E terceiro, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Aquele amigo, aquele familiar, aquele irmão em Cristo que está precisando entender a profundidade do amor de Deus. E para finalizar, comente: eu quero viver uma fé que faz os anjos se moverem. Declare isso sobre sua vida, porque quando você declara, o céu ouve e os anjos se movem. Que Deus te abençoe profundamente. E lembre-se, você nunca está sozinho. O céu está atento e os anjos de Deus ainda estão em ação.